Terceira parte da nossa aula. Refletindo. Nessa parte agora, a gente vai falar de um assunto que está totalmente ligado ao Coliseu, aos anfiteatros que eram criados nessa época, as lutas de gladiadores, as corridas de biga, as batalhas naval. Então eu vou passar um vídeo para vocês que mostra uma luta na arena, no Coliseu. Só que tem algo muito interessante que eu quero que vocês observem. Uma das coisas é, no início do vídeo, aparece algumas pessoas jogando pães para a plateia. Será por que isso acontecia? Quero que vocês fiquem pensando. Vamos ver se alguém vai conseguir me responder isso depois. Outras coisas também vocês vão estar observando nesse vídeo. Mas gostaria que vocês refletissem bastante sobre essa questão dos pães. Então vamos lá? Prestando bastante atenção no nosso vídeo. Gladiador. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir esse vídeo. É um filme, né? Existem vários filmes que mostram essas lutas de gladiadores. Então, observa, o que eles estão jogando para as pessoas são pães. Por que isso acontecia? Vocês podem observar o imperador. Vocês podem observar que existem muitas pessoas, né? Para assistir a luta dos gladiadores. Gostaria que vocês observassem, então, a roupa que eles estão usando para lutar, as armas, as roupas que as pessoas que estão assistindo a luta de gladiadores estão usando. A gente consegue perceber de que classe social a pessoa era só pela roupa que ela estava utilizando. Estão percebendo as portas que se abrem, né? Isso é uma biga. Tem duas rodas, né? Puxada pelo cavalo, 2 cavalos. Vocês podem perceber que existe todo um cenário realmente de espetáculo para chamar a atenção, para atrair os olhares das pessoas, né? Um diferencial em relação ao espetáculo que existe hoje. Hoje, quando a gente vai assistir um filme ou um teatro, a gente vê violência, a gente vê sangue, só que a gente sabe que são atores, né? Eles não vão se machucar de verdade. E no caso das lutas de gladiadores, existia uma extrema violência, né? Muito sangue mesmo, mortes. Mas isso atraía o público. Então a ideia era essa, que vocês pudessem observar essas pessoas, observar o que acontecia dentro da arena, como atrair a atenção dessas pessoas, a distribuição desses pães e comparar como essas lutas de gladiadores estão relacionadas com um espetáculo, com algo para divertir a população da Roma antiga. Ok, já conseguiram entender o porquê da distribuição dos pães e o porquê que os imperadores investiam tanto nessas arenas e tanto nessas lutas de gladiadores? Olha a multidão, o interesse, a curiosidade. As pessoas se distraíam vendo essas lutas de gladiadores. Era uma diversão para as pessoas. Bem,
isso está relacionado com uma expressão que a gente chama de pão e circo. Pão e circo? Mas o que será isso? A gente pode entender essa expressão de pão e circo como uma política que ficou conhecida com esse nome, né? Pão e circo. Era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Ou seja, eles distribuíam pães para as pessoas ou às vezes davam grão, davam a farinha para alimentar as pessoas. E o circo é a diversão. No caso das lutas de gladiadores, é uma dessas formas de diversão que os líderes políticos encontravam para atrair o apoio, atrair a população romana para que ela não se revoltasse contra esses grandes imperadores. Então, é uma forma de você dar alimento, dar diversão, deixar a população feliz e conseguir o apoio dessa população. Para os espetáculos eram reservados aproximadamente 182 dias no ano. Para cada dia útil havia 1 ou 2 dias de feriado. Isso é algo para nós, né, muito maravilhoso, né? Imagina você ter em um ano de 365 dias, você ter 182 dias reservados para esses espetáculos. Então, realmente existia um investimento muito grande, né? Nessas arenas, nesses gladiadores, no treinamento desses gladiadores, nessa distribuição dos pães ou da farinha, para controlar, pacificar a população e fazer a população achar que o imperador era bom. Os espetáculos que foram se desenvolvendo em cada uma dessas férias romanas tinha sua origem na religião. Os romanos nunca deixaram de cumprir as solenidades, porém, não mais as compreendiam e os festejos foram deixando de ter um caráter sagrado e passando a saciar somente os prazeres de quem os assistia. Então, o lado religioso, o lado sagrado desses espetáculos, desses eventos, desses feriados, foi sendo deixado de lado, então, para essa questão de dar prazer, divertimento para as pessoas. Após muitos séculos de lutas de gladiadores, o cristianismo baniu esses combates com a proibição oficial do imperador Constantino I em 325. As lutas, contudo, continuaram por mais de um século na irregularidade. Somente o Papa Inocêncio I e o Imperador Honório que conseguiram decretar o fim definitivo da luta de gladiadores. Essas lutas de gladiadores era muito incentivada pelos imperadores, né? Inclusive, alguns deles, como Calígula, chegaram a participar nas arenas lutando com gladiadores, mas é claro que foi tudo organizado para que ele fosse o vencedor. Bem, chegando no final da nossa aula, nós vamos ter uma atividade. Espero que vocês tenham conseguido compreender bastante sobre os gladiadores, sobre o Coliseu, sobre essa organização que existia em Roma para atrair as pessoas, para deixar as pessoas contentes com os imperadores. A nossa aula teve que ser dividida em 3 partes, né? Mas agora nós vamos fazer uma atividade. Bem, é uma questão apenas. Eu quero que você explique para mim por que os imperadores romanos investiam tanto em lutas de gladiadores. Por que eles construíram grandes arenas, investiam em treinamento desses homens para lutar, em feras, animais, né? Por que eles investiam tanto nisso? Você gostou da nossa aula?
deixa um recado para a prof e não esqueça de postar a atividade na plataforma. A nossa aula, ela precisa ser postada na plataforma para que a gente possa ter, então, o ponto, né, da atividade dessa semana. Então, até a nossa próxima aula. Beijão para todos.